Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar então o nosso módulo de revisão para a prova do módulo 1. Vai dar tudo certo, a gente vai entender tudo e é isso aí, vamos arrasar. Lembre-se sempre que qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Como eu já falei para vocês, essa é a nossa aula um pouco mais comprida, porque a gente vai falar de vários conceitos essenciais para entender as próximas tutorias. Consequentemente, essa tutoria 1 é a mais importante do módulo. Sem ela, a gente não vai conseguir entender nenhuma das outras que temos que entender, tá bem? Vamos lá então. Primeira coisa, o que é a dor? Eu gosto muito de investir um tempo explicando o conceito da palavra, porque isso nos diz muita coisa sobre a doença, sobre a coisa em questão e tudo mais. Então, vamos entender o que é a dor. Vou botar aqui no assim, para ficar melhor o áudio. O que é a dor? É uma experiência sensorial e emocional. Isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? É sensorial porque a gente está tratando do sistema nervoso sensitivo, ou seja, das vias ascendentes da medula. Porque pensem bem, a medula, né, tá lá linda e maravilhosa, ela é o caminho dos nervos, né? Pela medula descem coisas do cérebro e sobem coisas para o cérebro. Tudo que sobe para o cérebro a gente chama de vias ascendentes, porque ascende. E tudo que desce do cérebro como resposta, a gente chama de vias descendentes. Logo, a dor faz parte das vias ascendentes. Além da dor, o que mais que sobe para a medula? Sobe dor, temperatura, pressão, vibração, tato. Então, os sentidos periféricos sobem pelas vias ascendentes. Tudo bem? E também o sistema nervoso autônomo e tudo mais. Coisas que sobem, tá? Então, é uma via sensorial. Além disso, além de saber que ela sobe pela medula, a gente tem que lembrar de um detalhe importante. Vocês se lembram que lá, quando a gente estuda, lá na etapa 2, sei lá qual etapa que é, a anatomia da medula, lembra que a gente viu que na parte da frente da medula estão as coisas motoras, neurônios motores, o que significa que é uma via descendente. O cérebro manda os músculos se mexerem, e essa mensagem desce pela parte da frente da medula. A parte de trás da medula é a parte sensitiva. As informações sobem pela medula por trás. Então, por trás sobe, pela frente desce. Certo? Isso é muito importante. Por isso também que na parte de trás da medula a gente tem os gânglios. O que são os gânglios? São locais onde neurônios fazem sinapse. O neurônio vem da via periférica, vem de qualquer parte do corpo, e antes dele entrar na medula, ele faz uma sinapse, ele troca de neurônio. O impulso troca de neurônio. Essa região de troca é o gânglio. E a gente consegue ver isso nas imagens de qualquer desenho da medula. Ó a medula aqui. Tá vendo que essas partes aqui têm esses gânglios sensitivos do lado? Isso significa que essa, com toda certeza, é a região posterior da medula. E essa é a região anterior, porque os gânglios estão vindo para cá, certo? Então, a mensagem chega e entra aqui, e a mensagem de resposta, as mensagens motoras, saem pela frente até o músculo onde elas devem ir, tá bem? Então, não se esqueçam disso. Outra coisa muito importante é que a dor, além desse componente sensorial, o que significa dessa coisa orgânica, o que significa a palavra orgânica? Significa relacionada aos órgãos, ou seja, existe um componente palpável da dor. Sim, a dor, existe uma transmissão neuronal, existe um impulso elétrico, é físico, existe mesmo, é palpável isso, existe uma coisa fisiológica percorrendo. Mas também existe uma coisa abstrata que envolve a dor, que é o componente emocional dela. Absolutamente toda dor tem um componente emocional. Por quê? A gente vai ver mais tarde que quando a gente leva a mensagem para o cérebro que alguma coisa está doendo, essa mensagem ela tem 2 destinos finais. O primeiro destino dela é o córtex, que é a substância cinzenta do cérebro, que é a parte do cérebro que raciocina as coisas. É onde ficam os corpos celulares dos neurônios, né? Porque se a gente for pegar aqui um cérebro, ó. Se a gente for pegar aqui um cérebro, a gente observa que, na periferia, nós temos a substância cinzenta, nas extremidades do cérebro aqui nós temos a substância cinzenta, e no meio dele a substância branca. Isso é porque, na periferia, nós temos os corpos celulares dos neurônios, ou seja, o núcleo do neurônio.
né? Exatamente como está aqui, ó. Na substância cinzenta, a gente tem o corpo celular do neurônio e na substância branca a gente tem o axônio. Então, a parte inteligente do neurônio fica lá no córtex, porque a parte branca é simplesmente transmissão, é só um cordão que transmite informação. Agora, a parte que raciocina, modula, compreende as coisas é o corpo celular, é onde está o núcleo. É a substância cinzenta, é o córtex. Então, o córtex cerebral é a substância cinzenta, é a parte inteligente do neurônio, é a parte que raciocina as coisas. Logo, este é o objetivo, é o destino final da dor. Ela vai sair lá do local acometido, vai caminhar por todo o corpo, vai subir na medula e vai chegar no córtex. Lá que a gente vai entender a dor. Só que além de chegar no córtex, ao mesmo tempo que ela vira para chegar no córtex, ela pega um atalho e também tem como meta chegar no sistema límbico. Então, toda transmissão da dor tem dois destinos finais. Um destino é o córtex, para entender essa dor, e o outro destino é o sistema límbico. O que é o sistema límbico? É uma região do cérebro responsável pelas nossas emoções e memórias. Por isso, toda dor tem um componente emocional, porque toda dor tem como um dos seus destinos finais o sistema límbico. Isso vai dar para a gente a memória afetiva e a percepção emocional que aquela dor provoca. Isso é uma das coisas que ajudam a justificar o porquê que certas pessoas reagem de um jeito e outras reagem de outro a um mesmo estímulo doloroso. Existe um outro motivo para isso, que é a sensibilização, que eu vou explicar mais tarde, mas o fato da dor ter esse componente emocional é um fator muito importante para entender por que algumas pessoas sentem mais do que outras, certo? Porque esse componente emocional é muito forte. Uma pessoa que apanhou a vida toda dos pais, se ela sofre algum estímulo de pressão, alguma coisa que tem essa coisa de bater nela, seja qualquer coisa, se ela esbarra em alguma coisa e tal, isso ativa a memória dela de apanhar. Então, ela vai sentir a dor da batida em si, mas ela também vai ter uma hipersensibilidade, uma sensação de dor ainda maior por ativar esse componente emocional que está relacionado à memória afetiva dela. Então, a percepção de dor tem muito a ver com essa emoção, certo? Tem pessoas que precisam de muita coisa para sentir dor, tem pessoas que coisas mínimas causam dores absurdas, e isso tem a ver com o sistema límbico também. Então, não se esqueçam, isso é muito importante. A dor tem o seu caráter emocional. Não desprezem essa informação no seu paciente. Prova disso é que, vamos ver lá para frente, um dos tratamentos para alguns tipos de dor são justamente os antidepressivos. A ideia é alterar a percepção da dor do seu paciente. Quando você já tentou tratar essa dor de todas as causas, de todos os motivos, você não encontra como melhorar essa dor, você pode dar um remédio para alterar a percepção da dor dele. Não vai parar o estímulo, não vai parar a causa, mas vai mudar o jeito como ele sente a dor, como ele modula essa dor, como ele compreende essa dor. Então, um dos tratamentos para dor, sobretudo dores crônicas, é antidepressivo. Tricíclico, mais precisamente. Certo? Que a gente vai falar disso mais para frente, mas vocês vão ver muitas pessoas tomando a tal da amitriptilina como componente, como tratamento para dor, sobretudo crônica. A amitriptilina é um antidepressivo, tricíclico. Certo? Então, não desprezem o componente emocional da dor. Muitas vezes ele vai ser o mais forte presente. Muitas vezes vai ser aí que você... E eu estou falando muitas vezes mesmo, gente. É bem sério isso. A gente precisa investir muita atenção, muito tempo e muitas medidas nesse componente emocional da dor. É muito importante que a gente tenha essa percepção, que a gente tenha essa sensibilidade. E dar moral para o componente emocional da dor não faz de você um médico bonzinho e sensível. Faz de você um médico que estudou a fisiopatologia da dor. E entende que a dor tem, de fato, esse caráter emocional. Não é porque você é fofo, meigo, gentil e humano. Não é por isso. Existe mesmo um componente emocional cientificamente comprovado. E a gente não pode esquecer dele, tá bom? Então, é preciso entender isso. Não é mimimi do paciente, isso é sério, tá? Então, temos a parte sensorial, que é a parte neurológica de fato. Temos a parte emocional. É desagradável porque ninguém gosta de sentir dor, né? Exceto lá o sadomasoquista da vida. É ruim. Mas é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Sentir dor é ruim. Mas, pelo fato de ser uma experiência ruim, significa que a dor é do mal? E a gente vai ver que não. A dor é uma experiência desagradável de fato, só que ela não é uma coisa do mal.
A dor é um planejamento do seu organismo para te proteger. Porque a função da dor, na sua essência, é te avisar que tem algo errado. Porque se não doer, como é que você vai saber que você tem que fazer alguma coisa para melhorar? Eu tô com uma dor nas costas fodida. Se eu não tivesse sentindo dor nas costas, eu não saberia que eu preciso melhorar minha postura. Eu não saberia que eu preciso praticar exercícios físicos de fortalecimento da lombar. Se eu não tivesse dor, eu não saberia que eu precisaria cuidar da minha coluna. E se eu não cuidar da minha coluna, o próximo passo é ter uma lesão irreversível. Então, a dor tem como função te avisar que tem algo errado para você fazer alguma coisa para mudar, para não causar uma lesão irreversível, para te salvar. A dor tem essa função de proteção. Mas toda dor é protetiva? Isso que eu estou falando é universal para todas as dores? E a gente vai ver que não. Ideologicamente, a dor tem essa função de proteção. Ela foi criada por Jesus Cristo para te proteger. Mas tem hora que o organismo ele perde a mão, o organismo exagera. Ele gera dor quando não era para gerar. Ou ele gera uma dor muito maior do que o estímulo provocado. Ou ele gera uma dor a partir de uma doença que não tem cura. Não tem o que você fazer para mudar a situação. Porque assim, se a dor é um aviso que você deve mudar a sua conduta, ok. Mas e quando você não pode mudar a conduta? E quando eu não tenho o que fazer? A dor, a função de aviso da dor passa a ser inútil. Então, a princípio, a dor tem função de proteção sim, mas não toda dor. Quando essa dor se cronifica, ou quando ela está associada a um distúrbio incurável, aí não tem mais sentido a dor existir. Por isso que nós vamos ver que muitas vezes a gente vai sim tratar a causa da dor. Mas outras vezes, quando não é mais possível tratar a causa, a gente vai tratar a dor. A dor passa a ser a nossa meta, independente do que está causando ela ou não. Tudo bem? A gente vai falar disso mais tarde. Outra coisa que é importante a gente entender é que a dor, o ideal é que ela aconteça quando a gente está diante de um potencial de lesão. Ou seja, tudo indica que vai lesionar, mas ainda não lesionou. Pode lesionar, mas não lesionou. Esse é o momento ideal para sentir dor, porque é quando ainda tem o que ser feito. É quando você ainda pode mudar a situação para se proteger. Por exemplo, quando você encosta a mão no fogo, começa a doer, não dói? A ideia é doer para você tirar a mão e não continuar queimando. Isso é uma lesão potencial. Agora, se você largar o dedo lá e não tirar nunca, vai queimar seu dedo, vai apodrecer, vai necrosar, vai cair seu dedo. Aí não tem mais o que fazer, certo? Então, nem tudo que está doendo está perdido. Nem tudo que está doendo agora já está lesionado e não tem mais o que ser feito. Porque a dor está associada a uma lesão real, ou seja, que está acontecendo ou que pode acontecer. Ou nenhuma dessas alternativas. A dor pode estar associada a uma lesão que está acontecendo, que pode acontecer, ou sem lesão nenhuma. Olha como isso é interessante. As lesões reais ou potenciais, a gente diz que é associada a uma causa orgânica, ou seja, é associada a um órgão. Orgânica vem de órgão. É associada a um órgão. Tem de fato um órgão sendo acometido. Seja agora ou seja daqui a pouco. Ele está sendo acometido. Mas nós temos um tipo de dor que não, que é a chamada dor psicogênica, que nós vamos falar mais tarde. Essa dor psicogênica é uma dor sem origem orgânica. Não tem nada acontecendo com aquela pessoa. Não tem nenhuma lesão, nenhuma doença, nenhum comprometimento, mas dói. A gente vê muito isso aonde? Na fibromialgia, que a gente vai falar lá nas próximas aulas. Não tem nada acontecendo, nenhum órgão, nenhuma doença, nada acontecendo, mas ela está sentindo dor. Isso é um componente psicogênico da dor. Não tem nada acontecendo, não existe relação orgânica, certo? Então, a dor está associada a uma lesão real, que está acontecendo agora, uma lesão potencial, que pode acontecer, ou uma lesão ou uma causa não orgânica, uma coisa não relacionada à lesão orgânica. Tudo bem? Então, temos que ter isso em mente. Beleza. Obviamente, essa dor psicogênica, que não tem associação orgânica, significa que o componente emocional dela grita, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. E vocês vão ver na prática o quanto isso existe. Vocês não têm noção do quanto as pessoas têm essa dor psicogênica e têm esse componente emocional atrelado à dor, é muito forte mesmo. Tá. Outro conceito que eu quero passar para vocês é o conceito de sensibilização. Lembra que eu falei agora há pouco que o fato de a dor ter um componente emocional
Ajuda muito nessa coisa de cada pessoa sente a dor de um jeito. Tem gente que sente muito, tem gente que sente pouco. O componente emocional ajuda muito, mas tinha uma outra causa. E essa outra causa é a sensibilização. O que é a sensibilização? A gente vai ver mais tarde que cada tipo de dor tem o seu receptor específico. A dor nociceptiva tem o seu receptor, a dor neuropática tem o seu, a visceral tem o seu, cada um tem o seu receptor. Mas todo mundo tem receptor. Para que a dor comece, preciso estimular um receptor. Tem que haver um estímulo inicial desse receptor. Então, todo mundo tem receptor, certo? O que acontece é o seguinte: os nossos receptores, eles não são substâncias inertes. Substâncias não, eles não são coisas inertes. Eles são reativos. Eles reagem com o meio em que eles estão. Isso significa que um receptor que antes precisava de 10, por exemplo, de 10 newtons de força para causar dor, chega uma hora que ele recebe tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo, que ele aumenta o seu limiar. Agora não precisa mais 10. 10 não faz nada com ele, nem cosquinha. Agora, para causar dor, ele precisa de 20. Dali a pouco, aumenta mais um pouco, ele precisa de 30. Ele aumentou o seu limiar, a sua sensibilidade para a dor. O que significa isso? Eu gosto muito de fazer associação com álcool. Quando a gente começa a beber na nossa vida, precisa de uma dose pequena de álcool para ficar muito bêbado. Conforme você vai bebendo ao longo dos anos, dali a pouco, uma lata de cerveja não faz mais nem cosquinha em você. Você precisa de 2, 3, 4. Por quê? Porque você está se dessensibilizando. Você está aumentando o seu limiar, certo? Então, você precisa sempre de mais. O oposto também é verdadeiro. Existem situações em que aumentam a sensibilidade por reduzir o limiar. Como que isso acontece? Antes, eu precisava de um tapa para causar dor. Agora, basta que eu encoste para causar dor. Porque minha mão está mais sensível, porque eu diminuí o meu limiar. Olha, prestem atenção nas palavras. Isso é questão de prova, tá? Eu estou mais sensível porque eu reduzi o meu limiar de dor. Certo? Como que é isso? Hoje, eu, saudável, se eu encosto na minha mão, eu não atingi o limiar de dor. Então, não vai transmitir mensagem de dor ao cérebro. Agora, se eu bater com força, atingir o limiar de dor, doeu, leva a mensagem de dor para o cérebro. Se eu, em algumas patologias, geralmente patologias neurológicas, logo, isso acontece mais em dor neurogênica, neuropática, neurogênica, né? O que vai acontecer? Se eu faço assim na minha mão, isso já é o suficiente para atingir o limiar, o novo limiar, e mandar o estímulo de dor para o meu cérebro. Então, limiar de dor é uma coisa móvel. Eu não nasço com o meu limiar e vou morrer com o mesmo limiar. Não, ele altera. Eu preciso de estímulos maiores ou menores de acordo com as coisas que acontecem na minha vida, tá? Isso é uma coisa importante. Já viram aquelas funcionárias domésticas? Ou a mãe, vó, não sei, quem cozinha, quem vocês têm costume de ver cozinhando? Que tem até vídeo no TikTok, eu acho muito engraçado, assim, eu fritando bife, eu pego um garfo gigantesco e vou lá de longe, né? Aí pega lá, minha mãe fritando bife, ela põe a mão na panela, ela vira o bife, ela mergulha a mão no óleo, não sente. Por quê? O limiar dela é mais alto, ela é menos sensibilizada à dor, devido a estímulos repetitivos, certo? Então, minha mãe sente menos dor do que eu. Preciso de mais estímulos para causar dor a ela, enquanto para mim, preciso de menos, porque eu fui menos estimulada do que ela. É um mecanismo adaptativo, perceberam? A mão dela entendeu que se ela receber certa quantidade de calor, a mão dela não vai queimar. Então, para que vai doer? Para que eu vou causar dor se eu já sei que não vai machucar? Então, não causa. Só vai causar dor quando, de fato, tiver uma lesão capaz de machucar a mão dela. Porque a mão dela já está acostumada, já está fortalecida com a queimadura. Então, a partir do momento que o organismo entende isso, não, esse tanto de calor aqui que ela recebeu na panela não é o suficiente para lesionar, então eu não preciso causar dor. Mas se tiver uma quantidade maior, aí pode lesionar, então aí vai causar dor. Agora eu, que nunca cozinhei na minha vida, meto a mão lá, qualquer coisinha queima a minha mão, porque a minha mão não é fortalecida. Então, machuca. Mesma coisa o pedreiro. O pedreiro carrega, pedreiro, carpinteiro, pessoas que trabalham com a mão mesmo, assim. A mão é mais calejada. Crossfiteiro, a mão é mais calejada. Porque, e assim, contatos com coisas pesadas na mão deles não dói tanto quanto dói na minha. Porque a mão deles é mais calejada, estão menos sensibilizadas com o limiar aumentado. Isso é importante se cair na prova.
Esse gráfico é muito legal, já caiu inclusive esse gráfico em provas, então lembrem-se deles. Aqui no caso é um exemplo de estímulo de temperatura. Mas isso que eu estou falando para vocês são conceitos gerais que acontecem com todo tipo de dor. Tanto a nociceptiva, quanto a visceral, quanto a neuropática, quanto a psicogênica. Toda dor acontece esse processo de sensibilização, certo? Então, ó, quando eu me sensibilizo, quando eu me torno mais sensível a algo, é porque a meu limiar caiu, tá? Lembrem-se disso. Esse gráfico é muito legal, ó, veja bem. Aqui, ó, amplitude da resposta normatizada. Trocando por miúdos, dor. Dor. E aqui é a intensidade do estímulo. Olhem bem. Antes, essa pessoa tinha dor quando ela tinha um estímulo de 44 graus Celsius. 44 graus Celsius era quando era capaz de causar dor. Por algum motivo, ela passou por processos de sensibilização e agora o limiar dela caiu. Não é mais 44 graus que causa dor nela. Agora, 41 graus já causa, certo? Isso é importante. 42 graus já são capazes de causar dor nela, certo? Então, ela sofreu o processo de sensibilização. Não se esqueçam disso. Beleza. Em relação aos tipos de dor, vocês bem sabem que nós temos esses tipos aí. Nociceptiva, visceral, neuropática, psicogênica e mista. Cada uma delas tem o seu mecanismo, cada uma delas tem a sua semiologia, as suas características ao exame físico que nós vamos estudar na próxima tutoria, certo? Mas, por enquanto, a gente tem que saber que existe a nociceptiva, a visceral, a neuropática, a psicogênica e a mista. Cada uma delas tem um receptor diferente, um motivo diferente, um objetivo diferente, uma causa diferente e, obviamente, um tratamento diferente, certo? Então, não se esqueçam desses detalhes que eu estou falando para vocês, tá? Remédios de dor nociceptiva não vão tratar dor neuropática. E lembrem-se bem disso que eu estou falando agora, porque quando a gente for estudar a dor neuropática na próxima aula, eu vou falar muito para vocês de uma doença chamada herpes zoster. E aí vocês vão ver que eu vou falar coisas que vão parecer contraditórias ao que eu estou dizendo. E eu vou explicar o porquê lá na frente. Não se esqueçam desse momento da aula, tá? Então, essa parte aqui a gente vai aprofundar na próxima aula, tá? Então, vamos passar então. Outra característica muito importante que a gente precisa ter é isso aqui, ó. Dor local, dor referida e dor irradiada. Isso é um conceito que também serve para todos os tipos de dor. Tudo que eu estou falando aqui é para todos os tipos de dor. Por isso é a aula mais importante que a aula introdutória, certo? A dor, ela pode ser local. O que significa isso? Dói aonde existe o problema. Se eu estou infartando, dói o meu peito, porque é onde o meu coração está. Se eu machuquei o pé, dói o pé. Se eu machuquei a mão, dói a mão. Dói aonde está machucado. Isso é o mais básico. Mas aí eu pergunto para vocês. Pensa na tuberculose. Na tuberculose, a gente tem a micobactéria, né, fazendo cavidades no pulmão. A micobactéria literalmente come o pulmão por dentro. Ela faz buracos no pulmão. Isso não dói. Já pensou se doesse? Já pensou a dor que seria se você tivesse o seu pulmão sendo comido e você sentisse isso? Que bom que a gente não sente. Se a gente sentisse, a gente ia querer arrancar o pulmão com a unha de dentro. Não dói. E aí, o que faz então? Se não dói, como é que eu vou saber que tem algo errado? Como que meu corpo vai me avisar que está acontecendo algum problema? O corpo precisa me avisar de algum jeito. E aí nós temos a nossa querida dor referida. Qual é a função da dor referida? A dor referida serve para quando o órgão acometido não é capaz de gerar dor, porque ele não tem nervos para isso. Então, eu preciso avisar alguém por perto, para doer algum lugar por perto, para eu saber que tem alguma coisa errada. Então, a dor da tuberculose não dói o pulmão, mas dói a pleura. O pulmão avisa para a pleura, ele refere a dor para a pleura. O que você sente é dor pleural, mas a pleura não tem nada, quem tem é o pulmão. A pleura está só passando o recado. Isso acontece em várias doenças. A apendicite. A apendicite tem várias possibilidades de dor. Ela pode sim doer no local acometido, que é na fossa ilíaca direita. Dói na fossa ilíaca direita? Dói. Mas antes de doer na fossa ilíaca direita, ela tem toda uma história. Ela começa doendo, ela pode começar doendo no epigástrio, no estômago. Dor no estômago pode ser problema na fossa ilíaca? Pode, porque o apêndice não dói. O apêndice não é capaz de gerar dor. Quem gera dor é o peritônio, que reveste o apêndice. É a membrana que reveste o apêndice. O peritônio é inervado, o peritônio dói. O apêndice não, o órgão apêndice não dói.
Então, o que o apêndice faz? Ele avisa o peritônio, fala, ô, tem alguma coisa errada aqui. Se ele avisar o peritônio diretamente ligado a ele, a gente tem a dor local. Isso acontece quando a inflamação está muito forte. Agora, quando a inflamação está mais fraca, o apêndice avisa o peritônio de outras partes da barriga, tipo o peritônio do estômago, o peritônio do lado esquerdo da barriga. Ele só avisa para algum lugar que está doendo, que está machucado. E aí os estudiosos, a medicina, a ciência, estudou e entendeu que quando dói o estômago, pode ser problemas estomacais e pode ser apendicite. Porque estudaram e descobriram que o apêndice tem essa capacidade de avisar para o estômago que ele está doendo. Isso é a função da dor referida. Acontece em outras doenças? Sim. Uma coisa muito comum que a gente tem é a colecistite, a pedra na vesícula. Assim, a pedra em si não dói, né? Vai doer quando essa pedra causar uma inflamação na vesícula, que acontece geralmente quando a pedra mexe lá dentro. Então, assim, a vesícula está lá bonitinha no hipocôndrio direito, grudada no fígado. O fato de ter pedras dentro dela não causa dor. O que dói é quando essa vesícula vai mandar a bile, faz com que a pedra turbilhone lá dentro, e aí a pedra começa a bater nas paredes da vesícula e bater bem no ducto cístico, bem no ducto onde sai a bile. Aí, quando ela bate lá, isso dói. Isso inflama, isso machuca, isso dói. Então, quando a gente tem a dor, então não é exatamente a colicistite, mas é a colitise, né? Assim, é o fato de estar inflamado. Enfim, inflamação na vesícula, certo? Dói aonde? Dói no hipocôndrio direito? Dói. Dói no local? Dói, de fato. Dói no local. Mas também dói em outros lugares. Dói no estômago. Dói, sabe aonde? Braço direito. Dói em outros locais. O local machucado avisa para outros locais aonde que ali tem algum problema. Então, dor de vesícula inflamada pode doer no hipocôndrio direito, pode doer no estômago, pode doer no braço direito, por conta dessa referência. Mas assim, como é que a vesícula sabe que ela tem que fazer doer o braço e não, sei lá, o nariz? Por que dói o braço e não o nariz? Graças aos dermátomos, graças à origem do nervo. O nervo que inerva a vesícula nasce no mesmo lugar do nervo que inerva o braço direito. Por isso que eles doem juntos. Quando chega a mensagem da vesícula doendo lá na medula, às vezes a medula manda para o cérebro a mensagem que o local do nervo está machucado. Aí o cérebro não sabe como é que isso acontece. Ele não sabe. Beleza, eu recebi a mensagem que o nervo, sei lá, nervo X, está recebendo estímulo de dor. Aí o cérebro manda a resposta de volta, da percepção da dor, em todos os lugares que aquele nervo inerva. Então, ele não manda mensagem para doer só na vesícula. Ele dói também nos outros lugares inervados pelo nervo. Dói no estômago, dói no braço. Isso é a dor referida. Entenderam? Acontece por conta das origens dos dermátomos. A mensagem da lesão chega na medula, ela manda para o cérebro. Quando o cérebro vai mandar a mensagem de volta, ele não manda para a dor só nesse local, mas também para os outros locais onde este nervo inerva. Mas dói só aqui e aqui. Dói no hipocôndrio direito e no braço direito. Não dói o caminho. Não dói no hipocôndrio, no peito, em cima, no ombro e no braço. Não é assim. Dói no hipocôndrio e o braço. O meio não dói. Por que eu estou falando isso? Porque quando o caminho dói, a gente tem a dor irradiada. Como que isso vai acontecer? Ela está muito mais relacionada à dor neuropática. É quando dói um lugar, dói o caminho e dói o outro. São coisas diferentes. O exemplo típico que todo mundo fala é o tal do infarto, né? No infarto, a gente tem as 3 informações acontecendo. Olhem bem. Dói o peito, porque está doendo o coração. Dói a mão direita, a mão esquerda, porque o coração refere para a mão. Dói a mandíbula, porque o coração e a mandíbula são inervados por algumas mesmas raízes nervosas. Então, dói o coração e a mandíbula. Mas também dói o coração e o braço esquerdo inteiro, porque também tem um componente irradiado. Outro exemplo muito usado é o tal do nervo ciático, que o nome técnico dele é nervo isquiático. É importante você perguntar para o seu paciente. Ele chega lá e fala, doutor, estou com dor na perna. Dor na perna pode ser 500 mil coisas.
Pode ser uma lesão na própria perna, bateu a perna, cortou a perna, machucou a perna. Está doendo a perna porque a perna está lesionada. E pode ser uma dor irradiada. A dor nasce na medula, começa a doer a coluna lombar, dói o bumbum, dói a coxa, dói a canela, dói o pé, dói a perna inteira, dói todo o caminho do nervo. Isso acontece muito quando o nervo está machucado. Então, a origem do problema é no nervo. Esse nervo está ou inflamado, ou sendo pressionada por uma hérnia de disco. Por algum motivo, esse nervo está acometido. Então, vai doer o nervo, o caminho inteiro do nervo. Então, está doendo a perna, mas não é porque a perna está machucada. É porque a perna é inervada por aquele nervo. E todo lugar por onde ele passar, vai doer. Se o nervo ciático passasse pelo seu nariz, o seu nariz ia doer. Se o nervo passasse na sua orelha, a orelha ia doer. Mas não, ele passa na perna, por isso que é a perna que dói. Mas não tem nenhum problema na perna. O problema está no nervo. Está lá na raiz do nervo. Tudo bem? Então, dor local é quando dói aonde está machucado. Dor referida é quando dói em um lugar longe de onde está machucado, mas o caminho entre eles é preservado. E a irradiada é onde dói longe do local machucado, mas o caminho é acometido. Entre o local machucado e o local onde se sente a dor é acometido. Certo? Não se esqueçam disso. Beleza. Em relação ao tempo em que está doendo, a dor é classificada entre aguda ou crônica. E isso é muito importante. Mesmo. Muito importante mesmo. Por quê? Uma dor aguda é uma dor que dói agora. Ela tem a função de alerta. É a dor que está falando assim, amado, tem algum BO acontecendo em você aqui. Essa, quando passa, por isso, gente, é extremamente importante a gente perguntar para o paciente há quanto tempo dói. Ele fala, olha, eu estou com uma dor na ponta do dedo do pé. Você precisa perguntar há quanto tempo. Porque se está doendo faz 2 dias, eu vou pensar numa fratura, vou pensar numa perfuração, vou pensar num corte. Agora, está doendo o dedo do meu pé faz 5 meses. Eu não vou pensar num corte, porque se fosse por causa do corte, ele teria vindo no dia que cortou, porque ia começar a doer forte naquele momento. O tempo de duração da dor é uma característica extremamente importante, de verdade. Uma dor aguda me indica eventos que aconteceram agora e que, consequentemente, precisam de uma intervenção agora. Agora, uma dor crônica é uma dor que está sendo causada, geralmente, por uma doença crônica também. É uma dor que está sendo causada por uma patologia sistêmica, que está lá faz horas, que está lá vários dias rolando naquele paciente. Esta dor não tem mais a função de alerta. Toda dor crônica um dia foi aguda, vocês concordam? Só que o paciente foi até você só depois de muitos meses de dor. Por quê? Nunca teve um momento agudo, nunca teve um pico de dor, uma dor forte que fez ele ir ao médico antes. Essa dor, mesmo que um dia ela tenha sido aguda, é óbvio para mim que ela foi causada por um motivo crônico, porque o paciente demorou muito tempo para ir até você. Se essa dor fosse forte o suficiente para levá-lo até você quando ela ainda era aguda, eu teria um outro tipo de conduta. Vocês estão entendendo o raciocínio? Se o paciente demorou 4 meses para ir até você, é porque essa dor não estava forte o suficiente para fazê-lo ir no momento em que ela começou. Isso me faz pensar em patologias crônicas. Agora, tipo a fibromialgia. Agora, se esse paciente está chegando até você agora, porque a dor está forte agora, me faz pensar em doenças de agora, acometimentos agora. Por exemplo, chega para você o paciente com dor em fossa ilíaca direita. Dor em fossa ilíaca direita, você pergunta para ele, há quanto tempo? Ah, tá doendo faz 1 dia. Penso em apendicite. Ah, doutora, tá doendo faz uns 3 meses. Não é apendicite. Isso é gases, isso é tumor, isso é, sei lá, qualquer coisa, mas não é uma coisa aguda. Tô com uma dor na barriga faz 1 semana. O que eu posso pensar? Abdômen agudo obstrutivo, torção intestinal, rotura do intestino, infecção, sei lá, mais coisa. Apendicite, inflamação, eventos agudos. Tô com uma dor na barriga, doutora. Há quanto tempo? Ah, faz uns 6 meses, mais ou menos. Não é nada dessas coisas. Não tem nada disso aqui acontecendo. Aí eu vou pensar num tumor,
eu vou pensar numa doença inflamatória crônica intestinal, uma doença de Crohn. Entenderam a diferença? Isso, meus amores, significa que uma dor aguda precisa de tratamento agudo. É uma emergência. Uma dor crônica precisa de tratamento, óbvio, mas não é tão urgente. Talvez esse paciente com dor crônica você possa esperar mais um pouco antes de começar o tratamento definitivo, fazendo exames. Claro que você não vai deixar o paciente com dor, você vai fazer medicação para dor, mas você não precisa correr às pressas, porque a dor é crônica, o processo é crônico. 1 hora, 2 horas a mais que você demorar, não vai mudar o curso da doença, diferente de uma dor aguda. Às vezes, se você demorar 1 hora, 2 horas numa apendicite, vai mudar, a pessoa morre de sepse, choque séptico, certo? Então, dor aguda, tratamento agudo, rápido. Dor crônica, o tratamento pode esperar um pouco mais, não preciso de tanta pressa assim. Isso significa que uma dor aguda tem de fato função de alerta, tem uma causa conhecida, específica, está doendo aqui, eu vou investigar o porquê, eu descubro o porquê e eu trato o porquê. Eu trato o que está causando a dor. Eu não vou dar remédio para dor para esse paciente? Óbvio que não, eu vou dar remédio para dor também. Eu vou tratar o sintoma. Mas aqui a dor é simplesmente um sintoma. Eu vou tratar o sintoma, sim. Eu vou dar analgésico, sim. Mas não é esse o meu objetivo do tratamento. O objetivo maior é tratar a causa. Está doendo porque você está com apendicite. Vou te dar remédio para dor? Vou, mas eu também vou tratar a sua doença. Eu vou te operar e tirar o seu apêndice. Ah, está doendo porque eu estou com uma infecção muito forte no meu intestino. Eu vou te dar um remédio para dor? Vou, mas eu também vou te dar um antibiótico para tratar essa infecção. Certo? Então, a dor aguda, eu preciso tratar a causa. É a minha prioridade. É o tratamento que vai resolver aquela causa. Óbvio que eu vou tratar o sintoma também. Inclusive, tenham isso como meta na sua vida. Sempre tem o que fazer para o paciente. Você vai tratar ele de algum jeito. Mesmo que você não trate a causa, você tem que tratar a dor, tá? Então, dor aguda, a gente trata a dor? Sim. Dá analgésico? Sim. Mas não podemos deixar de tratar a causa. O nosso objetivo maior é a causa. Agora, quando a dor é crônica, é uma dor, vocês vão ver muito aquele paciente, aquela senhora, 50 e poucos anos, 60 anos, que trabalhou com serviço doméstico a vida inteira, ou aquele mecânico, ou aquele pedreiro, que trabalhou com serviços motores, com força física a vida toda, tem muita dor na coluna, muita dor nas costas. Você vai resolver a dor daquela criatura? Não vai, gente. Dor de hérnia de disco é uma dor muito difícil de resolver, mesmo com cirurgia. Faz cirurgia, mas não corrige 100% a dor, porque já lesionou nervo, já lesionou as estruturas. Então, assim, o paciente quebrou a coluna uma vez. Você dá um exemplo bem prático. Minha mãe quebrou a coluna, brincando com a minha criança, com a minha sobrinha. Ela fraturou a coluna. Por mais que esse osso se consolide, aquela coluna vai doer para o resto da vida dela. Nunca vai parar de doer. Chegou uma hora que não tem mais o que eu fazer de tratamento da causa. Aquele tecido já foi lesionado, aqueles neurônios já foram mortos, já foram destruídos, já foram lesionados. Aquela parte já está machucada de um modo irreversível. Não tem mais o que eu fazer. Vou deixar ela com dor? Claro que não. Vou tratar a dor dela. Mas agora, isso é o meu objetivo principal. Tratar a dor do paciente. Agora, a dor aqui não é mais um mero sintoma. Ela é o problema. Aqui em cima, a dor era um mero sintoma. Deveria ser tratada também? Deveria. Mas ela não é o objetivo, porque ela é só um sintoma. Se eu tratar a causa, ela vai resolver. Eu vou dar um remédio para tratar o momento de agora, a dor de agora, mas assim que eu tratar a causa, vai parar de gerar dor. Então, tudo bem. Aqui não. Aqui não nada, a dor nunca vai parar de ser gerada. Ou dificilmente vai parar de ser gerada. Ou o processo para ela parar de ser gerada vai demorar. Aqui, então, quando a dor é crônica, o meu objetivo é tratar a dor. A dor é o meu alvo, certo? Acontece muito nos pacientes com problemas na coluna. Isso é muito sério, paciente com problema na coluna. Acontece muito também nas cefaleias, que a gente vai estudar lá para frente. As cefaleias mais graves, elas podem se cronificar. Acontece muito no paciente com câncer. O câncer dói demais. Dependendo dos tipos de câncer, eles doem mais que outros ainda. E não tem cura. Muitos pacientes, lógico, né? Se o tipo de câncer dele ou a evolução do câncer dele não tiver cura. Mas tem alguns cânceres que realmente não tem cura. Nunca vai tirar aquele tumor do paciente. Você vai deixar ele com dor? Claro que não. Agora, o seu objetivo não é mais tratar o câncer, mas sim tratar a dor. E aí, claramente, a gente entra no conceito de cuidados paliativos, que nós vamos abordar mais na tutoria sobre câncer. Tudo bem?
Mas chega um momento que você não pode fazer nada para tratar a causa do paciente. Nesse momento é quando você busca tratar exclusivamente a dor. Vocês vão ver muito nos postos de saúde ou nos pacientes que passaram pela ortopedia, eles mandarem manipular um remédio para dor na coluna. Esse remédio tem meramente função de tratar dor na coluna. Não está tratando a causa, não está tratando nada. Para tratar a causa, o que você fala para o paciente? Corrige postura, faz fisioterapia, para de fazer esforço, certo? Mas a ideia é tratar a dor. Quando ela se cronifica, então, não necessariamente, nem sempre você vai conseguir corrigir a causa, mas você sempre precisa se preocupar em tratar o sintoma, a dor, certo? Coisa importantíssima. A dor crônica não tem mais não tem mais função de alerta. Ela não está doendo mais para te avisar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, é uma dor inútil, concorda? Se ela não tem mais função de alerta, ela se tornou inútil. Então, eu preciso abolir ela urgentemente e é isso. Gera estresse físico, emocional e distúrbios do sono. Inclusive, a gente vai falar disso lá na fibromialgia, que é um exemplo de dor crônica. Mas, gente, todo mundo com dor fica irritado, estressado, quer matar alguém. A dor estressa, a dor é estressante. Imagina você sentir dor o tempo todo, todos os dias, por 4 meses, 5 meses, 6 meses. Imagina você não conseguir levantar da cama de tanta dor que você sente. E não tem o que fazer para curar. Nada vai tirar o que está causando aquela dor. Isso irrita. Isso gera cortisol, hormônio do estresse. Cortisol te deixa imunossuprimido, cortisol te deixa sem sono, cortisol te deixa irritado, cortisol aumenta sua glicemia, desregula a diabetes, causa doenças por conta da diabetes. Então, assim, dor causa problemas. Às vezes o paciente não tinha nenhuma causa orgânica para dor. Por exemplo, lá na fibromialgia, não tem causa orgânica para dor. Mas ela sente tanta dor, tem tanto cortisol circulante, que isso causa uma diabetes na paciente. Causa hiperglicemia crônica. Por conta da dor. Simplesmente, era só curar a dor do paciente. Mas gerou um problema físico no paciente depois. Então, dor gera estresse físico, emocional, distúrbio do sono. O paciente com dor está irritado, está bravo. E não é culpa dele. Não é para você estressar porque o paciente está bravo. Porque a dor estressa. Nós, como profissionais, temos que ter jogo de cintura e entender isso. Dor irrita, dor estressa. Principalmente se ela é crônica e está lá todo dia, o tempo todo, o paciente chega para você de saco cheio. Está puto da cara, que ele não aguenta mais sentir dor. Então, dor gera estresse físico e emocional, sobretudo por conta do bonito do cortisol, tá? Então, não se esqueçam disso também. Beleza. Entendemos tudo isso aqui agora, né? Agora, vamos lá. Seja a dor aguda ou crônica, seja a dor nociceptiva, visceral, neuropática, psicogênica ou mista, todas elas vão ter 2 componentes, um rápido e um lento. O que vai mudar é que, na dor nociceptiva, a gente vai ter o componente rápido mais forte do que o componente lento. Enquanto que na dor visceral, a gente vai ter o componente lento mais rápido que o componente rápido. Mais rápido não, mais forte que o componente rápido. Na dor aguda, a gente vai ter o componente rápido mais forte do que o lento. Na crônica, a gente vai ter o lento mais forte que o rápido. Mas toda dor nociceptiva, ela é aguda ou crônica. Toda dor nociceptiva, ela tem a dor primária e a dor secundária. Sendo a dor primária, a dor rápida, mais forte, mais expressiva do que a secundária. Toda dor visceral vai ser aguda ou crônica. Toda dor visceral vai ter o seu componente rápido primário e o seu componente lento secundário. Só que na visceral, o lento secundário é mais forte. Entenderam? Dor rápida não é sinônimo de dor aguda. Dor crônica não é sinônimo de dor lenta. A dor aguda tem componente rápido e lento. A dor crônica tem componente rápido e lento. Só que na dor aguda, o componente rápido é tipo 90% e o lento é 10%. Na crônica é o contrário. O lento é 90% e o rápido é 10%. Então, aguda e rápida não são sinônimos. Mas a aguda é causada majoritariamente pela rápida. E tem um pequeno componente lento. Crônica não é sinônimo de lenta, mas ela é causada majoritariamente pela condução lenta. E tem um pouco da rápida. Tudo bem?
Por que eu tô falando isso? Paciente com dor nas costas. 6 meses com dor nas costas. É uma dor crônica, porque passou de 3 meses, é crônica, acabou. Ele tem aquela dor basal o tempo todo, bem bonitinho ali, ó. Tá doendo o tempo todo. Mas na hora que ele vai agachar, dói mais. Então, o tempo todo, 90% do meu tempo, eu tenho a dor crônica sendo causada pelo componente lento. Mas ele vai abaixar. Quando ele abaixa, ele levanta, ele fala, doeu. Deu um pico de dor. Dor rápida acontecendo. Na dor crônica. Essa dor não se tornou aguda. Ela é uma dor crônica que o componente rápido aconteceu, depois volta só para o componente lento. Vocês entenderam? Isso, é importante não confundir as coisas. Então, toda dor nociceptiva vai ser aguda ou crônica, dependendo do tempo de duração. Independente de ser aguda ou crônica, ela vai ter um componente rápido e lento. Se ela for aguda, o componente rápido vai ser maior. Se for crônica, o componente lento vai ser maior. Não confundam isso. Tá? Então, toda dor nociceptiva tem componente rápido e lento. A visceral tem rápido e lento. A neuropática tem rápido e lento. Elas todas têm componentes rápidos e lentos. O que muda é quem é mais forte. O que tem mais? O que é o principal causador da dor? Certo? E isso vai ter a ver com a origem dela e com o tempo em que ela acontece. Dor nociceptiva é sempre aguda? Não. Dor visceral é sempre crônica? Não. Dor neuropática é sempre crônica? Também não. O que vocês vão perceber é que a dor nociceptiva, geralmente, ela é aguda, cujo principal componente é a dor rápida. Mas a nociceptiva pode ser crônica e pode ter como principal componente a dor lenta, mas não é o mais comum. Comumente, tipo assim, 95% dos casos, a nociceptiva vai ser aguda e vai ter como causa principal a transmissão da dor rápida. A visceral pode ser tanto aguda quanto crônica, as duas existem, e dependendo do qual das duas existirem, a gente vai ter uma causa principal. A dor visceral, quando ela é aguda, por exemplo, na apendicite, nós vamos ter o componente rápido mais expressivo. A dor visceral, quando ela é crônica, a gente vai ter o componente lento mais expressivo. Dor neuropática pode ser aguda ou crônica. Quando ela é aguda, ela reflete um acometimento neuronal agudo e, consequentemente, ela tem uma dor rápida mais forte. Quando ela é crônica, ela tem um acometimento, uma participação do componente lento da dor mais rápido. Então, dor aguda não é sinônimo de dor rápida, mas elas andam em conjunto. Então, a maioria das pessoas compreende elas como sendo a mesma coisa, mas não são, entenderam? Dor aguda não é a mesma coisa que dor rápida, mas geralmente a dor aguda é causada principalmente pela dor rápida. Então, é como se elas fossem, no frigir dos ovos, a mesma coisa, porque resultam na mesma coisa. Mas não são a mesma coisa, entenderam? Tenham isso em mente. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Para eu falar que a dor é aguda ou crônica, basta o tempo. Durou menos de 3 meses é aguda, durou mais de 3 meses é crônica. Ponto final. É isso que vai me classificar como aguda ou crônica. É uma classificação semiológica, que eu vou usar muito para pensar na causa da doença. Dores agudas são causadas por processos agudos que eu preciso tratar de um jeito. Dores crônicas são causadas por processos crônicos que eu preciso tratar de outro jeito. Isso muda a minha conduta. Definir se a dor é aguda ou crônica define a minha conduta. Define qual remédio eu vou dar. Define a urgência do meu atendimento. Define se eu vou operar o paciente ou não. Define se eu posso investir mais tempo investigando a causa ou não. Define qual é o tipo de exame que eu vou fazer no paciente. Então, gente, isso é muito importante, é sério. É uma das coisas que a gente mais tem que valorizar, é o tempo da dor, certo? O tempo da dor é muito, 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 muito importante, tá? Se ela é aguda ou crônica. Mas, além do tempo, vou puxar um balãozinho aqui agora para a parte da semiologia. Não sei se vocês se lembram, mas caso vocês não se lembrem, eu vou relembrar com vocês aqui agora. Aqui está na aula 2, mas foda-se, eu vou entrar aqui um pouquinho nessa parte para vocês. Não sei se vocês estudaram desse jeito, mas a dor, a gente precisa investigar ilíada. Ilíada. E o FRI. Só que o FRI é com 2 R's.
FRI. E eu gosto de pôr o T, FRIT. Então, a gente tem que investigar o Ilíada e o FRIT da dor, tá? Isso é semiologia da dor, isso cai na prova. Isso a gente nunca pode esquecer. Ilíada e FRIT. E o FRIT é com 2 R's, não esqueça. Ilíada, e de início, há quanto tempo dói? Porque é isso que a gente vai... É a primeira coisa, tá vendo? É porque é que a gente vai diferenciar a dor em aguda ou crônica. E eu vou pensar nas causas. Se eu tô com uma dor de cabeça... Vou voltar nesse ponto lá na aula de cefaleia. Eu tô com uma dor de cabeça muito forte, doutor. Há quanto tempo? Ah, ela tá doendo faz 1 mês. Não é um AVC. Você tá doendo faz 1 mês, o paciente não tá com uma hemorragia intracraniana. Doutor, eu tô com uma dor insuportável faz 1 hora. Grande chance de ser um AVC. Grande chance dessa criatura precisar operar para descomprimir o cérebro. Olha a diferença. Ah, minha cabeça está doendo faz 3 meses. Às vezes eu trato com a dipirona. Minha cabeça está doendo absurdamente faz 1 hora. Eu trato com uma cirurgia neurológica. Olha a diferença. Simplesmente pelo fato de início da dor. Chega no PS para você. Tô com uma dor de cabeça muito forte, tem 1 hora. Eu vou fazer uma tomografia de emergência. Porque eu preciso saber se você está sangrando ou não. Ah, doutora, eu tô com uma dor faz 3 meses. Eu não vou fazer uma tomografia de emergência. Eu vou fazer uma ressonância com contraste para investigar causas crônicas da dor crônica. Entenderam? Então, gente, eu tô batendo nessa tecla porque isso é muito importante. Isso define conduta, isso define tratamento. Tô com uma dor muito intensa agora. Vou fazer uma tomografia de emergência sem contraste, porque eu preciso saber se você está sangrando. Porque se você estiver sangrando, você está tendo um AVC hemorrágico, eu preciso chamar o neurocirurgião para te operar. Agora, eu tô com uma dor muito forte, mas ela dói faz 4 meses. Você com certeza não está tendo um AVC. Posso esperar, posso pedir uma ressonância, que é um exame demorado, que demora meia hora para fazer, 40 minutos para fazer. Posso pôr contraste, posso demorar. Entenderam? Então, início é muito importante. L de localização. Obviamente, né? Eu tenho que perguntar onde dói. O paciente vai dizer, eu tô com dor na barriga. A barriga é gigantesca, né, gente? Nós temos 9 locais da barriga. Hipocôndrio direito, flanco direito, fossa ilíaca direita, epigastro, mesogastro, hipogastro, hipocôndrio esquerdo, fossa ilíaca esquerda e flanco esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 locais de dor. Então, aonde dói? Eu tô com dor na barriga, mas dói aonde? Dói aqui em cima. Ah, gastrite? É uma pedra na vesícula? Ah, não, dói do lado, dói bem aqui, ó, fossa ilíaca direita. É uma apendicite? É gases? É cocô? É tumor de ovário? Então, depende de onde dói, é importante, obviamente. E de intensidade. Faz diferença se o paciente tem uma dor 10 de 10 ou uma dor 2 de 10. O tanto que dói é importante, mas nunca se esqueçam que isso é subjetivo, porque nós temos, como eu falei para vocês, o componente emocional da dor e nós temos a sensibilização do paciente. Nós temos que saber se ele está sensibilizado ou não e se ele tem o componente emocional ou não. Então, a intensidade é muito importante? É, mas isso é extremamente subjetivo. Uma pessoa com dor nível 5 pode estar muito mais grave que uma pessoa nível 10. Meu pai, com uma unha encravada, tem a mesma dor que minha mãe teria se tivesse amputado o pé. Porque minha mãe aguenta muito mais dor que meu pai. Então, minha mãe com um pé amputado fala que tem dor 5. Meu pai com uma unha encravada tem dor 20. E minha mãe está muito mais grave. Então, intensidade é relativo, não se esqueçam, tá? A de fatores agravantes. D de fatores desencadeantes. A de atenuantes, tá? Tem que perguntar. F de frequência. Faz diferença se ela dói o tempo todo, se ela dói para, depois volta, faz diferença. Se ela dói 10 vezes no dia, se ela dói 1 vez no dia, faz diferença. R de repercussão funcional. Dói a ponto de você não conseguir trabalhar porque está doendo? Dói a ponto de te incapacitar? A gente vai ver muito isso lá na enxaqueca, na migrânia. Ela incapacita. É uma dor incapacitante? A pessoa não consegue levantar da cama, do tanto que dói a cabeça dela. Ela não consegue fazer nada da vida dela. Agora não, é uma dor que dói, mas eu consigo levantar, eu consigo trabalhar, eu consigo ler, eu consigo viver. Faz diferença? Na verdade é R de radiação, só que é irradiação, né? Mas tinha um R. É R de irradiação ou referência. Se ela tem uma dor referida, dói em outro lugar também ou não?
Dói o caminho da dor ou não? Tem que perguntar para o paciente isso, tá? Vou pular o E, depois eu volto pro E. E o T de tipo de dor, que não tem aqui, mas eu acrescentei porque é importante. Dor em pontada, dor em agulhada, dor em aperto, dor em queimação, dor em formigamento. Gente, isso é tão importante que vocês não têm ideia do tanto que isso é importante. Dor em pontada, dor em agulhada, a gente pensa em causa nociceptiva. Dor em formigamento, dor do tipo, principalmente do formigamento, mas do tipo, como é que é a palavra? Tipo lancinante, que eu queria dizer para vocês, a gente pensa em dor neuropática. Gente, isso é tão importante, é muito importante mesmo. A gente vai falar mais dos tipos de dor quando eu for falar das causas na próxima aula, tá? Mas é bem importante mesmo, não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam, muito importante. São as características da dor. Agora é mais rápido essa parte, tá? Essas eram as coisas mais importantes que eu tinha para falar, o resto é mais bobinho. Independente do tipo de dor, então, ela vai ter o componente rápido e lento. O rápido é a rápida, né? 0,1 segundos após a aplicação do início. São carregadas por neurônios curtos e eles são ricamente mielinizados, porque lembram vocês que a mielina, ela serve para fazer o impulso elétrico correr mais rápido, né? A mielina tem essa função, fazer o impulso elétrico correr mais rápido. Então, quanto mais mielina eu tenho, mais rápido o meu impulso corre. De modo que a dor lenta, ela tem a dor mais tardia, mais lenta, então menos mielina nesse neurônio. Por isso que são fibras do tipo C, tá? Agora o caminho da dor. Toda dor vai ter esses 4 componentes aqui. Dor nociceptiva, dor visceral, dor neuropática, dor psicótica, tudo vai ter esse caminho da dor, certo? A primeira etapa da dor é a transdução. Depois a gente vai para a transmissão, depois para a modulação, para a percepção. Então, lembra que eu falei para vocês que toda dor vai ter o seu componente primário rápido e secundário lento? O que vai mudar é que cada tipo de dor, um aparece mais do que o outro. Na nociceptiva, a dor primária é muito mais forte do que a secundária. Na dor neuropática, a dor secundária pode ser muito mais forte que a dor primária, mas toda dor tem as duas coisas. Cada uma delas vai acontecer mais forte do que outras, mas todas têm as duas. Então, a gente tem que estudar as duas, certo? Porque entendendo a dor primária e a dor secundária, a gente entendeu o caminho da dor de todas as dores. O que a gente tem que pensar é que, na nociceptiva, geralmente, a dor primária é mais rápida. Então, a nociceptiva vai ser sinônimo de dor primária, entre aspas, sinônimo de dor primária. Então, entendendo a dor primária, a gente vai entender a maioria das causas da dor nociceptiva. Mas ela não é só composta por dor primária, ela tem seu componente secundário também que nós precisamos entender, certo? Então tá, tudo vai se resumir nisso aqui. Transdução, transmissão, modulação e percepção. O que é a transdução? A transdução é a transformação. É quando, concordam comigo que o impulso da dor é um impulso elétrico, então é uma energia elétrica, não é? O potencial de ação lá não é eletricidade, não é neurônio, não é nervo, é elétrico. Então eu preciso transformar um estímulo qualquer em elétrico. É como se, eu gosto de comparar lá com a produção de energia elétrica da vida, de luz mesmo. A nossa principal fonte de energia hoje é a água, não é? A gente tem as usinas produtoras, as hidrelétricas, né? Que a gente produz energia elétrica a partir da água. Como que acontece? A água vem, ela é derrubada de uma altitude lá, X, ou, por exemplo, por isso que o povo faz a represa, né? Que eles fazem as represas de água. Qual é a ideia? Eu solto a água de uma vez, aí ela cai com uma velocidade alta, a velocidade alta da água faz girar uma turbina, essa turbina girando, isso é energia mecânica, é energia do movimento. A energia mecânica do movimento faz com que o girar, a mecânica, aí eles botam lá nas máquinas deles e transformam essa energia mecânica em energia elétrica. Isso é transdução, transformar uma energia em outra. Como que acontece na dor? Eu pego uma energia mecânica de um tapa e transformo ela em energia elétrica do neurônio. Pego uma energia térmica do calor, queimo a minha mão, o calor vai ser transformado, a energia térmica vai ser transformada em energia elétrica para passar no meu neurônio. Pego uma dor
uma sensibilidade tátil vai ser transformada no impulso elétrico. Isso acontece como? Como que eu transformo uma energia na outra? Por meio dos receptores. Os receptores de dor serão o causador dessa transformação. Eles que vão transformar. Como que acontece? Vou citar o exemplo, vou começar pela nociceptiva citando exemplos. Depois a gente vai estudar elas com detalhe lá na próxima aula, mas citando exemplo da dor nociceptiva. A dor nociceptiva tem 3 possíveis receptores. Receptores mecânicos, receptores químicos e receptores térmicos. Como que acontece isso? Vamos falar do mecânico. O receptor mecânico vem e toca, a força mecânica vem e toca o receptor de dor. Quando o receptor de dor, o receptor mecânico é estimulado pelo toque, ele abre canal de sódio. Quando você toca nele, ele faz tchic, uma alavanca e abre canal de sódio para começar a transmissão. Quando a gente está se tratando de receptor químico, eu preciso de uma substância química para fazer ele abrir. Por exemplo, bradicinina. A bradicinina vem, abre o receptor químico. Quando ele é estimulado pela bradicinina, ele abre canal de sódio. Quando se trata de um receptor térmico, esse receptor térmico é estimulado por certa temperatura. Quando chega, sei lá, a 50 graus, ele abre canal de sódio e entra canal de sódio. Então, o canal de sódio vai abrir em todo mundo. O que muda é o que abre ele. Se for um receptor mecânico, o que vai fazê-lo abrir é o toque. Se for um receptor térmico, o que vai fazer ele abrir é a temperatura. Se for um receptor químico, o que vai fazer ele abrir é a substância química. Vai abrir, vai tocar o receptor estimulado vai fazer abrir canal de sódio, o sódio vai entrar, certo? E vai começar o processo de transmissão. Então, essa é a transformação. Isso é transdução. Algo estimula um receptor, o receptor abre canal de sódio. Isso é transdução. Transformei a energia que veio naquele receptor em energia elétrica, por meio da abertura de canal iônico. O canal iônico se abre pela ação do receptor, que é estimulado pelo estímulo dele. Se for um receptor mecânico, vai ser estimulado pelo toque. Se for um receptor térmico, vai ser estimulado pela temperatura. Se for um receptor químico, vai ser estimulado por uma substância química. Certo? Isso estimula o receptor. O receptor estimulado abre canal de sódio. O sódio entra, começa a transmissão da dor. Tudo bem? Então, transdução é isso, é abrir canal de sódio para começar o estímulo. Essa abertura acontece por meio da ordem do receptor, que é estimulado pelo estímulo dele específico. Mecânico, térmico, químico, de estiramento, que acontece na dor visceral, certo? Então, é um estímulo químico, ou mecânico, ou térmico que vai causar a dor. Tudo bem? Nesse paciente. Então, isso vai fazer com que o receptor abra canal de sódio, o sódio entra. Quando o sódio entra, vai começar o processo de transmissão da dor. Isso é potencial de ação que a gente já estudou 500 mil vezes. Como que acontece? Entra sódio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio. Transmissão do neurônio normal. Abre canal de sódio, entra sódio, eleva o potencial da célula. Chega no limite X, esse novo potencial em que a célula chegou, fecha canal de sódio, abre canal de potássio, sai potássio, cai potencial. O potássio, eu vou mostrar um gráfico que fica melhor. Potencial de ação neurônio. Agora entramos no potencial de ação. Entramos nesse gráfico lindo e maravilhoso que a gente já viu 999 mil vezes. Sai. Potencial de ação. Está aqui, repouso. Chegou o receptor. O receptor foi estimulado por, sei lá, químico. Veio uma substância química, estimulou o receptor, receptor abriu o canal de sódio. Entra sódio. Entra sódio, entra sódio, entra sódio. Essa etapa é a etapa de despolarização. Elevei o potencial da minha célula até, sei lá, quanto que é esse aqui? 30? Chegou a 30. Quando chega a 30, fecha canal de sódio, abre canal de potássio. Sai potássio, sai potássio, sai potássio, sai potássio, sai potássio. Repolarização chama isso. Só que o potássio é retardado, ele sai mais do que ele devia sair. Era para ele sair até chegar aqui, mas ele sempre sai mais. Então, ao invés de repolarizar, a gente hiperpolariza. Sai potássio além do que devia sair. Até que chega aqui, ó, no potencial mínimo dessa célula, menos 80. Nesse momento, temos a bomba de sódio e potássio que regulariza tudo e leva, com um processo ativo que gasta energia, e leva aqui para o potencial de repouso. Por isso, amores, eu falei que gasta energia. Se gasta energia, preciso de ATP.
Por isso, o cérebro é um órgão que só funciona com glicose. Ele precisa do ATP da glicose, porque precisa da bomba de sódio e potássio para regularizar essa célula para receber o próximo potencial. Isso é a transmissão da dor, potencial de ação bonitinho, que todo mundo já conhece. Modulação da dor. Na hora que essa criatura chega na sua medula, a medula precisa entender para onde ela vai mandar isso. Aí a gente vai ver que ela vai subir pela medula, da medula ela vai lá para o tálamo, do tálamo ela vai para o córtex e para o sistema límbico. Isso é a modulação. Na hora que ela chega no córtex e no sistema límbico, o cérebro entende. Dor. Sinta dor. Pronto, sentiu dor. Isso é a percepção, você entendeu o que é para doer. Certo? Isso, obviamente, é segundos que demora para acontecer. Certo? São segundos. Então, vamos falar da dor primária, que é a dor rápida. Tanto a dor rápida quanto a dor lenta, ambas sobem para o cérebro pelo bonito do trato espinotalâmico lateral. Aonde está esta criatura? Trato espinotalâmico lateral é o 2B, é este mocinho aqui. Isto é o trato espinotalâmico lateral. A dor corre aqui. Entenderam? A dor corre aqui. A dor sobe por aqui, tá? A dor sobe por aqui, a dor sobe por aqui, a dor sobe por aqui. Aqui e, obviamente, do lado de cá também tem. Tá bom? Isso é a dor, é o caminho por onde ela sobe. O trato espinotalâmico lateral, este nome é só, esse nome ridículo, é porque eu odeio esses nomes de neuro, mas ele somente me indica o local da medula onde sobe o neurônio da dor, aonde sobe o nervo da dor. É isso aí. É um trato. O que significa a palavra trato? Significa acúmulos de nervos, acúmulos de neurônios fora da cabeça. Fora da cabeça não, desculpa. Dentro do sistema nervoso central. Nervo. Calma, eu vou desenhar, para vocês entenderem essas terminologias. O que é nervo? Nervo nada mais é do que um acúmulo de neurônios, né? O neurônio, aqui é o local acometido, aqui vai ser o caminho, aqui é a medula, aqui é o cérebro, certo? O nervo vem, um único nervo, um nervo só. Ele vem aqui da ponta do seu dedo, que você machucou, cortou a ponta do dedo, tá? Um único nervo, um único neurônio sai daqui e ele vai chegar até a medula. Um neurônio só, é desse tamanho, sim. O neurônio nasce no seu dedo e ele vai morrer na sua medula. Isso dá, sei lá, 1 metro? Sim, o neurônio tem 1 metro. Só que não é só um neurônio, são vários neurônios paralelamente fazendo isso. São vários neurônios, um do lado do outro, mas é um neurônio só, entendeu? Um único neurônio, ele nasce no dedo e vai chegar na medula. Ele mede 1 metro, mais ou menos. Só que são vários desse, um do lado do outro. Um acúmulo de neurônios chama-se nervo, quando está fora do sistema nervoso central. Isso é um nervo. Quando isso está dentro da medula, não chama mais nervo, chama trato. O que é trato? São vários desse negócio, um do lado do outro. Só que chama trato, não chama mais nervo. Aqui chama nervo, aqui chama trato. Então, nada mais é do que nervo, certo? São vários nervos que chegou uma mensagem, chegou aquele mega neurônio lá que eu falei de 1 metro, aqueles vários neurônios de 1 metro, um do ladinho do outro, compondo um nervo, chega aqui. Na hora que ele chega aqui, ele não chama mais nervo, agora ele chama trato. Ele vai subir para a medula. É um nervo, mas não chama nervo, chama trato. Ele vai subir pela medula até o cérebro, certo? Então, ele chega, ele vai entrar aqui, e aí vai fazer uma sinapse, aqui nós temos uma sinapse, vai trocar de neurônio. Agora, aquele neurônio de 1 metro acabou aqui, morreu aqui. Agora vai começar outro neurônio, que vai fazer a sinapse com ele. Vai subir outro neurônio para cá, certo? Então, que é outro neurônio gigantesco também, que vai subir da medula até o cérebro. Tem mais ou menos 1 metro aí também de neurônio, gigantesco. Vai subir lá em cima. Vários neurônios, um do ladinho do outro, formando um trato que vai subir. Espinotalâmico significa a origem e o destino. Espino é o termo que fala a favor de medula. Então, ele nasce na medula e morre no tálamo. Por isso que é espinotalâmico. Nasce na medula, morre no tálamo. Lateral, porque ele obviamente fica lateral. E porque nós temos o trato anterior, que são os bonitos que vem na frente aqui, ó. Espinotalâmico anterior é uma coisa, é o 2A. Aí o lateral é lateral porque ele é lateral, simplesmente, lateral, tá? Então, o trato espinotalâmico lateral é o menino que vai levar a dor lá pro cérebro, certo? Chega um neurônio nele, um nervo nele, né, composto por vários neurônios em paralelo, chega nele. A hora que chega aqui, faz uma sinapse, acabou o neurônio periférico. Agora começa o neurônio da medula, que vai subir no trato espinotalâmico lateral, até o tálamo. Lá no tálamo vai ter outra sinapse, aí acabou o neurônio da medula. O neurônio da medula, então, chega ao tálamo. Lá no tálamo, faz outra sinapse, outro neurônio, vai mandar a mensagem para o córtex e para o sistema límbico.
Tudo bem? É isso que vai acontecer. São essas a quantidade de nervos, de neurônios que nós temos, tá? Só que esse bonito desse trato espinotalâmico lateral, ele se divide em dois. Quais dois? Dor rápida e dor lenta. Ele se divide em dois. Dor rápida e dor lenta. A dor rápida a gente vai chamar de trato neoespinotalâmico. As fibras que levam à dor rápida são as fibras neoespinotalâmicas. As fibras, porque neo é novo, pensa de novo, rápido, dinâmico. Agora, as fibras da dor lenta, elas são conduzidas pelas fibras do trato paleoespinotalâmico. Lembra do termo lá da história da escola, quando a gente estudava paleolítico, neolítico, mesolítico, lembra? Paleo é um prefixo que indica coisa antiga, velha. Paleo é velho. Então pensa, velho, lento, crônico. Rápido, neo, novo. Então, as duas sobem, essas duas criaturas sobem pelo espinotalâmico lateral. As duas sobem pelo espinotalâmico lateral. O espinotalâmico lateral, obviamente, ele é dividido em dois. Fibras para a dor rápida, neoespinotalâmica. Paleoespinotalâmica é a lenta. Certo? Então, eu acabei de explicar para vocês a história. Vem um nervo da periferia, bonitinho, chega lá o nervo da periferia, bem príncipe, maravilhoso. Chegou lá um nervo de 1 metro, da ponta do seu dedo até a medula. Chegou na medula, faz sinapse. Agora ele vai se tornar o nervo da medula que compõe o trato espinotalâmico lateral. Ele sobe até o cérebro. Chega lá onde? No tálamo, porque ele é espinotalâmico. Chega no tálamo. Lá no tálamo ele vai fazer outra sinapse, vai mandar mensagem para o córtex e para o sistema límbico. Acabou. Isso é a via da dor. Certo? Aqui está escrito em detalhes, o que eu acabei de falar. Então, ó, vem um estímulo mecânico, térmico, químico, não interessa, sensibiliza o receptor. O receptor foi estimulado por algum motivo. Por exemplo, eu estou citando bastante exemplos de dor neuropática, né, que é a dor do dedo lá que cortou. Mas vou falar o exemplo da bexiga. Por que a sua bexiga dói quando ela está cheia? Por que dói? Porque o estiramento dos receptores da bexiga é o que estimula eles. Os receptores estão lá. Quando a sua bexiga vai enchendo, ela vai estirando, estirando, estirando. Chega uma hora que ela chega no estiramento máximo. Isso estimula o receptor. Receptor estimulado, abre canal de sódio. Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Transmissão da dor. Chega na bonita da medula. A medula leva isso para o cérebro especificamente para o tálamo. O tálamo entende a mensagem, manda para o córtex, para o local onde deve mandar e para o sistema límbico. Tá? É isso. Então, ó. Aí vem a transmissão, o neurônio 1 leva o estímulo à medula. O neurônio 1 é um neurônio gigantesco, 1 metro de neurônio, leva na medula. Na medula vai entrar pela raiz dorsal, porque já falamos que o dorso da medula é a parte sensitiva, lá faz a primeira sinapse. O neurônio 2 vai então subir pelo trato neoespinotalâmico até o tálamo. E lá no tálamo ele vai passar para o córtex. Não se esqueçam disso, tá? Outra coisa que vocês não podem esquecer é aonde cruza. A dor cruza na medula. A fotinha está aqui para provar. Ó. Tá vendo que este neurônio que está aqui, ó, desse lado aqui, ó, vamos pegar aqui a fibra rápida. Tá vendo que ele veio do lado de lá? Então a dor chega de um lado, ela chegou aqui, ó, ela entrou aqui. O nervo veio aqui, ele entrou por aqui. Ele faz a sinapse, sai e sobe por lá. Então, dor cruza na medula, dor cruza na medula, dor cruza na medula e sobe cruzado, tá? Dor sobe cruzado. Não esquece, dor sobe cruzado. Beleza, então, cadê o trem? Então, isso é comum para as duas também. Cruza na medula, sobe cruzado. Sobe pelo trato neoespinotalâmico, tarará. Aí ele vai chegar lá no tálamo. Sobe pela formação reticular. Isso aqui não precisa se apegar a isso. A formação reticular é só uma parte do tronco encefálico. Então, isso está dizendo que da medula ele vai subir pelo tronco. Óbvio, né, gente? Porque a medula está ligada no cérebro pelo tronco encefálico. A formação reticular fica dentro do tronco encefálico. Então, assim, não tem como a medula chegar no tálamo sem passar pelo tronco. Óbvio que vai passar pelo tronco. Então, da medula, passa pelo tronco, chega no tálamo. Lá no tálamo, isso aqui não tem que saber, nada disso aqui tem que saber. Esquece isso aqui. Lembre-se que o tálamo vai mandar a mensagem lá para o bonito do córtex, certo? Lindo. Do tálamo, segue para o córtex e sistema límbico, onde é entendido e acabou. Tá? É só isso que a gente tem que entender, é só isso que a gente tem que saber. O tálamo vai decidir para onde que ele vai mandar do córtex. Aí tem aquele negócio lá, que eu até esqueci o nome do homem, córtex sensitivo.
Como é que eu vou fazer para... Cadê aquele desenho? Como é que chama, gente? Homúnculo lá. Homúnculo, lembrei. Homúnculo. Aqui, ó. Aí o tálamo, príncipe encantado, ele vai entender. Ah, essa pessoa está recebendo estímulo da dor da mão. Então, eu vou mandar para esta parte do córtex. Aí você sente a dor... Vou pegar essa aqui. Aí você sente a dor na mão. Ah, não, essa dor está vindo lá da boca. Então, ele vai mandar para cá. Ah, não, essa dor está vindo do pé. Então, ele vai mandar para cá. Quem faz isso é o tálamo. O tálamo que decide para onde que ele vai mandar o estímulo. Ah, não, esse neurônio é o neurônio da bunda do paciente. Então, eu vou mandar para cá. Ah, esse neurônio é o neurônio do olho. Então, vai doer aqui. Entendeu? É isso que ele faz. É por isso que a gente sabe onde é que está doendo. Quem faz isso é o tálamo. Lindo e maravilhoso. Manda para o córtex. Tá? É isso que acontece. Qual é a diferença, então... as diferenças da condução. Por que que a dor rápida é rápida e a dor lenta é lenta? A secundária, no caso, né? Por que que a dor primária rápida é rápida e a dor secundária é lenta? Se as duas sobem pelo mesmo trato, as duas sobem, faz o mesmo caminho. O que que muda uma da outra? Primeira coisa que muda é o tipo de neurônio. O neurônio da dor rápida, ele é hipermielinizado, então ele corre rapidão por conta da mielina. E o outro não tem mielina, então ele corre devagar por conta disso. É a primeira diferença. Outra diferença é o neurotransmissor. O glutamato é o neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Decorem isso para a vida. Porque a gente vai ver lá na frente que os remédios usados aqui, eles são contra o glutamato, eles cortam o glutamato. Se você corta o neurotransmissor excitatório, você corta a transmissão. Então, o glutamato é o neurotransmissor. Lembra que eu falei que tem várias sinapses que acontecem? Vem o neurônio 1 de 1 metro, faz sinapse com o neurônio 2 que vai subir na medula. Lá quando chega no tálamo, ele faz outra sinapse com o neurônio do córtex. Essas sinapses são feitas pela transmissão usando neurotransmissores. Qual o neurotransmissor? Se for a via rápida, eu vou ter o glutamato como o carro-chefe. Se eu bloquear o glutamato, eu bloqueio a transmissão da dor. Então, tem como dar remédio para fazer isso. Bloquear o glutamato, para impedir a transmissão da dor. E tem como também... E a outra via aqui que eu queria falar é que é outro neurotransmissor, é a substância P, que é uma substância também estimuladora. É uma substância excitatória, mais fraca que o glutamato. Outro motivo pelo qual a dor é lenta, porque a substância P demora 1 vida e meia para conseguir estimular o próximo neurônio, enquanto que o glutamato é rapidão. O glutamato da via rápida estimula rápido, a substância P da via lenta estimula lento. Então, isso é importante, tá? Essas partes aqui não são tão importantes não, vocês só leiam depois, mas o importante é isso que eu falei. Lembra da figurinha que eu mostrei? E a última coisa que eu queria falar para vocês agora é essa escala aqui da dor, tá? Isso é bem importante mesmo. Vocês vão lá dar aquele negócio de escala analógica da dor, o paciente fazer desenho de tanto que está doendo, ou dar uma nota para a dor, enfim. Aí vocês vão classificar a dor do paciente em leve, moderado ou grave, ou forte, né? Paciente com uma dor lá, de, sei lá, de 1 a 4 é uma dor leve. De 5 a 8 é moderada. De 8 a 10 é grave. Então, a gente tem esses aí. Consequentemente, eu vou dar remédio proporcional à dor do paciente. Se eu tenho uma dor leve, eu vou dar analgésicos não opioides, AINES e medicamentos adjuvantes. O que é isso? Se tem uma dor leve, eu vou dar anti-inflamatório não hormonal, AINE, ibuprofeno, dipirona, paracetamol, esse aqui que eu estou tomando agora, inclusive. Que eu esqueci o nome dele, esqueci, gente. Os coxibes, o cetoprofeno, anti-inflamatórios. Quando ele tem uma dor mais forte, não adianta eu dar só analgésico simples, eu preciso dar opioide, eu preciso dar tramal, codeína, morfina, mais forte. Eu preciso parar com esse aqui? Não! Se o paciente tem uma dor mais forte, se ele evoluiu, eu vou associar, não esqueçam disso, eu vou associar. E se ele ficou muito forte, eu vou subir a dose ou a intensidade. Na prática, dor leve você dá o quê? Dipirona. Dor moderada, você dá tramal. Dor forte, você dá morfina. É isso, basicamente. Porque a morfina é mais forte que o tramal. Ambos são opioides. E a dipirona é mais fraca que todos eles. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que eu deixei aqui escrito. Eu gosto de separar em 3 classes. AINES, depois dipirona e paracetamol, depois opioide. Gente, por que eu tô falando essas coisas para vocês? Se vocês fizeram um curso comigo, vocês lembram que eu falei 1 milhão de vezes que a dipirona e o paracetamol são AINES. Mas por que eu separei eles? Porque eles são diferentes. Ó, os AINES são aqueles ralé, é qualquer coisa. É ibuprofeno, é nimesulida,
cetoprofeno, são coisas mais de boa. Coisas que têm ação periférica. Os AINES, eles vão bloquear o processo inflamatório, porque lembrem vocês que toda lesão, absolutamente toda lesão, desencadeia processo inflamatório. Logo, toda dor tem um componente inflamatório associado a ela, certo? Seja ele a causa ou a consequência, não interessa, mas existe inflamação. Os AINES simples, eles bloqueiam a inflamação na periferia. Eles vão bloquear o processo inflamatório no dedo que você cortou, no apêndice inflamado. Eles vão agir no local causador da inflamação, bloqueando a prostaglandina, bloqueando a inflamação. Isso é o que eles fazem de modo geral. Quando a gente fala de dipirona e paracetamol, eles têm esse poder de bloqueio local? Tem. Só que eles também têm uma ação no sistema nervoso central. Por isso, eles são muito usados para dor. A dipirona e o paracetamol, eles são excelentes analgésicos, porque além de agir perifericamente, desinflamando o local inflamado, eles também agem na percepção e modulação da dor a nível do sistema nervoso central, por conta de bloquear também uma outra COX, que é a COX-3. Então, os AINES, eles bloqueiam, os AINES simples bloqueiam COX-1 e COX-2. Dipirona e paracetamol bloqueia a COX-1 e COX-2? Sim, mas eles bloqueiam mais a COX-3, que age a nível do sistema nervoso central. Por isso, ninguém dá dipirona para desinflamar, embora ela desinflame. As pessoas dão dipirona para dor. A ideia de dar a dipirona é principalmente o bloqueio da COX-3, mas ela também bloqueia a COX-1 e COX-2 porque ela é um AINE, certo? Então, a dipirona e o paracetamol têm esse poder de agir no sistema nervoso central. Tanto que uma pessoa chega com dor, você não vai prescrever nimesulida, vai? Não vai. Você prescreve dipirona, porque ela tem esse papel do sistema nervoso central. Enquanto a nimesulida, ela é só um anti-inflamatório periférico, tá? Não esqueçam disso. E cuidado que as pessoas têm muita alergia à dipirona. Perguntem sempre, é verdade, sério mesmo. As pessoas têm muita alergia à dipirona. E depois a gente tem os opioides, né? Que a gente sabe lá que eles vão agir a nível... Opioide é só o sistema nervoso central, é muito mais forte. Escala é codeína, tramadol, morfina. São os 3 principais que vocês vão ver. A codeína quase nunca é usada. A codeína é o mais fraco que tem. A codeína ela é mais usada quando você vai prescrever remédio para casa, para o paciente, para manipular. É muito usado nisso. É o mais fraquinho de todos. E ela é muito usada também como antitussígeno, que o paciente tem muita tosse e os opioides têm esse efeito de cortar a tosse. Então, codeína é o mais fraco de todos. Depois sobe para tramadol. Ele é amplamente utilizado. O tramadol é muito usado no hospital. Via endovenosa, via subcutânea, via oral, muito usado. E o top da galáxia é morfina. Não é para dar morfina para todo mundo. Primeiro porque nem toda doença responde à morfina. E segundo porque morfina vicia para um caralho. Então, morfina é só quando não restam outras soluções mesmo. Aí a gente pensa na morfina. Tá bom? Era isso, amores, que eu tinha para falar para vocês nessa aula introdutória. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a mamãe está à disposição. Um beijo.